A mídia argentina tentou enterrar a Cristina Kirchner como líder política. E ela voltou. Voltou não como presidente da República, mas como vice-presidente ou vice-presidenta, como ela impôs que a mídia a chamasse. Uma vitória que ela obteve lá na Argentina e que, infelizmente, a Dilma Rousseff, também mulher, primeira presidente do Brasil, não conseguiu que fosse assim chamada. A Cristina Kirchner assumiu a presidência da Argentina em 2007 e lá ficou até 2015, enfrentando uma visceral campanha de descrédito e desmoralização, sobretudo por parte da mídia, tendo à frente os jornais Clarín e La Nación. Não obstante, os dois jornais se curvaram àquela decisão que ela mesmo se impôs e impôs ao oficialismo da Argentina de que deveria ser tratada como presidenta da República e não como presidente da República. Na verdade, a Isabelita Perón, mulher do Juan Perón, tinha sido também presidenta da República, mas não foi eleita para o cargo, já que assumiu o governo em consequência da morte de seu marido, o Juan Perón, de quem ela era vice-presidente da República, naquele distante ano de 1974. Bom, mas eis que a Cristina volta depois de 4 anos no limbo, depois de ter sido derrotada pela mesma mídia que elegeu o Maurício Macri para a presidência da República. E a Cristina novamente se enfrenta com aquele problema de chamá-la de presidente e não de presidenta, como ela sempre quis ser chamada. Isso ocorreu até com um companheiro de bancada lá no Senado, quando a presidenta fez questão de corrigir o senador, seu amigo inclusive. Así que, presidente, solicito que se vote el proyecto, en general y en particular. Bien, se va a presidenta. Presidenta. Tá. Ela diz presidenta, corrigindo o colega. Ela sustentava aquela sua posição anterior de ocupante da Casa Rosada. E como o colega insistisse, não é, dizendo que presidente não tem sexo, ou seja, é uma espécie, é um substantivo para 2 gêneros, para o masculino e para o feminino, ela responde ao senador colega de partido. No tiene sexo la palabra presidente. No, eso lo dicen los machistas. Aí ela responde, não, isso dizem os machistas. No. Corrijo, presidenta. No, de ninguna manera. Então, o próprio senador José Mayans, né, que é o líder da bancada dela no Senado, diz que corrigia e a chamava assim de presidenta. A Dilma Rousseff, que assumiu a presidência da República depois de eleita também diretamente em 2010, não teve igual sorte que a Cristina. Ali ela encontrou já um ambiente golpista, não é, que acabou derrubando-a, não naquele primeiro mandato, mas no segundo mandato. E se criou um tal preconceito quanto à palavra presidenta, que as pessoas que já chamassem de presidenta sofriam deboches e até achincalhes. E olha que não era das redes sociais, era da própria mídia escrita e televisada. Mas Dilma adotou como política ser chamada de presidenta da República, pelo menos no âmbito oficial ou partidário, no caso do Partido dos Trabalhadores, o seu partido, e dos outros partidos também que a acompanhavam, que faziam uma aliança com o PT.
E uma das suas contas era justamente uma mulher, não é, que era presidente do Supremo Tribunal Federal e que se recusava a ser chamada de presidente. Não por razões gramaticais. Ela diz que é uma amante do português, mas se verificou depois, né, através da palavra de vários gramáticos e dos próprios dicionários que resistam tanto a palavra presidente como a palavra presidenta. Foi o caso aqui da presidenta do Supremo Tribunal Federal, a ministra Carmen Lúcia, por sinal, muito amiga da Globo. Eu fui estudante e eu sou amante da língua portuguesa, eu acho que o cargo é de presidente, né? E ela ainda tenta dar aqui uma ironizada, eu acho que o cargo é de presidente, completamente errada, tanto da forma gramatical, quanto política, quanto do uso correto ou do termo politicamente correto, que é de presidenta da República. O senador José Sarney, então presidente do Senado na época em que a Dilma assumiu a presidência da República, se revelou também outro machista ao chamar a presidenta de presidente e não de presidenta. Será feita a devida comunicação à senhora presidente da República. Pela ordem, senhor presidente. Senhora presidenta da República. Esta é a senadora Marta Suplicy fazendo a devida correção ao Sarney, mas ele não se dobra. Muito obrigado a Vossa Excelência. Mas eu sempre estou usando a fórmula francesa, Madame le Président. Todas as duas são corretas, senadora, gramaticalmente. Estão corretas, mas ele chama a presidenta de presidente e não presidenta, alegando que adotava a forma francesa. E que tal adotar a forma brasileira? Mas por trás dessa disputa morfológica estava a velha dominação cultural. No caso aqui, por exemplo, a revista Época, que havia decidido, como política de redação, chamar a Dilma de presidenta e não de presidente, justamente naquele empenho de valorizar o papel da mulher, ela volta atrás e nunca mais a chama de presidenta alguns meses depois do início do governo, quando a Dilma se revelou uma presidenta independente e que não se curvava à Globo, que era a proprietária da Época. A partir dali, a Época não esqueceu completamente, inclusive aquele compromisso editorial naquelas suas edições que marcaram o início do governo Dilma. Numa de suas edições anteriores à posse de Dilma, a primeira posse, a revista diz que a definição, né, no caso de ser chamada presidenta, que ainda não tinha sido oficializada, só deverá vir em janeiro, quer dizer, quando da posse da presidenta Dilma. E a partir de então, diz a revista, respeitaremos sua decisão nas páginas de Época. Nesta edição, na edição a que se refere, optamos por usar presidenta apenas nas chamadas principais. Mas quando o assunto é língua, nem sempre as determinações oficiais são seguidas. Ali já estava uma ameaça, não é? Porque se ela não se comportasse de acordo com os interesses midiáticos, ela aí sim seria chamada de presidente. E, eventualmente, no final, foi até derrubada pela própria mídia. A revista Época, que pertence às organizações Globo, ela também ouviu um de seus linguistas, no caso o gramático Pasquale Cipro Neto. Então ele diz, no caso de presidenta, talvez pelas conquistas das mulheres em vários territórios, surgiu esse uso que os dicionários acolheram, diz Pasquale. Os 3 maiores dicionários da língua portuguesa, o Wise, o Aurélio e o Aulete, já registram presidenta como equivalente
de a presidente, mulher que preside. As duas formas estão corretas, conclui Pasquale. Mas muito mais contundente que a Cristina Kirchner é a mulher viúva do famoso José Saramago, escritor português, Pilar del Rio, que não é portuguesa, é espanhola e não fala a língua, apesar de ser tradutora de português. Ela, nesta entrevista a um jornalista, ela corrige o repórter quando é chamada de presidente e não presidenta da Fundação José Saramago. Ser presidente de uma fundação. Presidenta. Hago cuestión de que arranque la entrevista diciendo: solo los necios me llaman presidente. La palabra no existía porque no existía la función. Existe la función, existe la palabra que denomina la función. Soy presidenta. E que me diga presidente é necio. Então ela diz que dizer presidente é ser nécio, é ser ignorante.